A Justiça dos Estados Unidos bloqueou o tarifaço de Donald Trump. O tribunal entendeu que o presidente excedeu sua autoridade no governo ao decidir aplicar tarifas unilaterais. Essa decisão da Justiça também suspende aquela taxa de 10% que atinge o Brasil. A maioria dessas tarifas já estava temporariamente suspensa. No mês passado, Trump anunciou uma pausa de 90 dias após a queda das bolsas. Felipe Monteiro, lá nos Estados Unidos também está acontecendo o seguinte: os juízes estão querendo fixar a política alfandegária norte-americana e as relações comerciais entre os países. Ô, meu amigo, é melhor ser juiz que presidente da República. Queria te ouvir. Só registrar que você não deixou eu falar sobre o último tema, viu? Você está me censurando aqui. Você fala que o STF censura, mas você me censura aqui nesse programa. Pode falar, por favor. O tempo inteiro. Não, eu vou ficar no tema, vai. É que a gente segue uma dinâmica, o programa. A dinâmica é um tema que todo mundo fala, eu não falei, mas tudo bem. Mas pode falar. Não, vou falar sobre esse tema aí. Pois não. Esse tema mostra claramente que os Estados Unidos, né, eles são um país que tem uma estrutura, que tem uns institutos sérios, né, e bem consolidados, né. Você vê, por exemplo, que muda o presidente da República, mas ele não faz o que ele quer fazer. Ele não faz o que ele quer fazer. Pelo contrário, os sistemas de freios e contrapesos funcionam muito bem. E está funcionando nesse caso. O Trump, para fazer essa medida do tarifaço, ele se utilizou de uma lei da década de 70 que fala que pode o presidente da República aumentar as tarifas de acordo com a emergência nacional. E, segundo a Justiça dos Estados Unidos, não daria para você justificar emergência nacional para implementar esses tarifaços que o Trump fez. Então, parte das tarifas que o Trump quis colocar no mundo, né, que mudou completamente, bagunçou a ordem econômica mundial, a Justiça dos Estados Unidos freou o Trump. Então, isso demonstra, na minha opinião, a civilidade dos Estados Unidos. Ainda bem que nos Estados Unidos as instituições funcionam muito bem e o Trump não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele quer. Eu também acho que funciona muito bem, um país democrático. Agora, eu fiquei com uma dúvida, Túlio Naza. Diacho, o Trump foi eleito com uma plataforma apresentada ao povo americano e ele está tentando, certo ou errado, com o mandato que lhe foi outorgado pela população, por delegação, reorganizar a ordem mundial, a ordem econômica, bagunçar, né, e corrigir os déficits das balanças comerciais. Eu não vou aqui, eu não participei das discussões profundamente, eu não estou para julgar se está certo ou errado, mas isso foi estudado com uma equipe toda eleita pelo povo. Aí vem o juiz com formação jurídica e diz: não, eu não concordo, tem que ser, não pode ter taxa para ninguém. Isso é democracia? Pois é, Capês. Os Estados Unidos também não é um modelo perfeito, né? Tem lá as suas deficiências. Uma delas, inclusive, ao contrário do que o PP acredita, é que o presidente dos Estados Unidos tem o poder de nomear, como no Brasil são quase os dois únicos países no mundo, nomear todos os ministros da Suprema Corte e com poder vitalício. Quando no mundo inteiro, no sistema de freios e contrapesos, essa nomeação é paritária, parte do Congresso, parte do presidente da República, às vezes até da OAB, da sociedade civil e com mandato temporário. Então o sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos também não é assim perfeito, muito embora é uma democracia muito melhor que a nossa. Nesse caso específico, olha só a questão. O Trump editou uma medida com base numa lei de 1970. Então, ele editou com base numa competência legal, perfeito? O critério de emergência fiscal, se é ou não, se atende ou não o interesse público americano, aumentar essa tarifa ou diminuir, cabe a quem? Evidentemente a quem foi eleito, cabeça, tá certo. Quem tem legitimidade democrática. O Supremo Tribunal Federal caberia, lá no caso dos Estados Unidos, dizer o seguinte: olha, essa lei é inconstitucional. Ok, então ele estaria no papel dele. Agora, dizer se o critério é de emergência ou não nesse aumento tarifário, é evidente que o Supremo Tribunal Federal está fazendo jogo duro, está interferindo ali na posição do Executivo. Então, não me parece que essa medida do Supremo Tribunal Federal seja aquela que a gente deve exaltar. Deve, muito embora, Capês, aí eu tenho que concluir dizendo que eu não concordo. Aí eu vou dar um ponto para o PP, vou concordar com o PP aqui pela primeira vez, viu, PP? Puxa, se ele para de te interromper.
interromper. Eu vou concordar com ele para dizer que eu não concordo com essas medidas do Trump. O Trump está se mostrando que não, aliás, não foi eleito como um liberalista, um liberal, né? O Trump é um conservador. Mas eu acredito que George Washington, Benjamin Franklin, até o Alex de Tocqueville, todos os idealistas do liberalismo americano que constituíram a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos estão se revirando no caixão. Porque realmente quem é liberalista não está muito de acordo com essas medidas, porque ela não protege, no final das contas, os Estados Unidos. O próprio Estados Unidos está sofrendo aí uma crise econômica provocado por isso, aumento das importações. Os Estados Unidos precisam importar alguns produtos. Então, uma coisa é concordar com a medida que o Trump adotou, do ponto de vista econômico, político, ideológico. Outra coisa é dizer, cabe ao Supremo definir a política fiscal dos Estados Unidos. Aí não, Capês. Agora, meu querido João Belucci, a gente vê um confronto no mundo e nos Estados Unidos, Joe Biden, Donald Trump, democratas, republicanos, entre os globalistas, que protegem menos os interesses nacionais e pretendem exercer uma influência maior, que, aliás, é a doutrina comunista parte dessa premissa. E os nacionalistas, que pretendem defender os interesses locais da nação, do seu próprio país. Dentro do globalismo, tem o movimento woke, que praticamente condenou a Europa Ocidental ao atraso. O leste europeu está muito mais avançado. Como é que você vê esse confronto? O Donald Trump não está tentando implementar a agenda nacionalista que ele submeteu ao eleitor? Não, perfeito, Capês. É importante lembrar que essa plataforma foi a vencedora das eleições norte-americanas. E o Donald Trump falou dezenas, quiçá centenas de vezes, que faria isso, que aumentaria essas taxas. E até o termo tarifaço, acho talvez equivocado, porque em grande parte, com exceção da China, talvez ele está equalizando as tarifas que são aplicadas nos Estados Unidos. Se vai dar certo ou não, precisaríamos ver o recorte histórico, porque ainda está no início e todas essas medidas no início são amargas mesmo. E ele nunca deixou claro, falou que aplicaria uma política econômica de ordem liberal. Ele sempre deixou claro que faria, de certa forma, um protecionismo dos Estados Unidos mesmo, que na tendência é que não dê certo de antemão, já que você mexe com a Bolsa de Valores, com estoques, enfim, você dificulta todo o comércio internacional de início, mas a ideia dele seria de longo prazo. É evidentemente que diversos setores da sociedade que já não gostavam dele estão aproveitando queda em Bolsa de Valores, essas coisas, para pôr tudo isso na conta dele. Pois é, mas do jeito que estava, a China passou de 20ª para a segunda maior economia do mundo. Os Estados Unidos só se desindustrializou. O Trump está tentando mudar o ritmo das coisas.